Introdução. Dar importância a minete os incríveis resultados a que assisti nos workshops avançados que ofereço e que verifiquei nos dados científicos que deles resultaram conduziram-me à ideia de placebo. Como as pessoas podem tomar um comprimido de açúcar ou levar uma injeção de soro e, de seguida, melhorar apenas por acreditarem em algo exterior? Comecei a perguntar-me, e se as pessoas começarem a acreditar nelas próprias e não em algo que lhes é exterior? E se acreditarem ser capazes de mudar o interior e passar ao mesmo estado de ser de alguém que toma um placebo? Não é exatamente isso que tem feito os participantes dos nossos workshops para melhorarem? Precisarão mesmo de um comprimido ou de uma injeção para alterarem o seu estado de ser? Será que podem os ensinar as pessoas a conseguirem o mesmo, explicando-lhes como funciona na realidade o placebo? Afinal, o pregador manipulado R de serpentes que bebe estricnina sem sofrer efeitos biológicos só pode ter alterado o seu estado de ser, não é? Lerá mais acerca disto no primeiro capítulo. Então, se pudermos passar a medir o que ocorre no cérebro e analisar toda essa informação, será que podemos ensinar as pessoas a fazê-lo sozinhas, sem precisarem de algo exterior, de um placebo? Seremos capazes de lhes explicar que elas são o placebo? Por outras palavras, seremos capazes de as convencer de que, em vez de acreditarem no conhecido, como um comprimido de açúcar ou uma injeção de soro, poderão acreditar no desconhecido e torná-lo conhecido? Na verdade, é sobre isso que versa este livro, assimilar e aplicar a noção de que tem em si as engrenagens biológicas e neurológicas para isso. O meu objetivo é desmistificar esses conceitos da nova ciência que explica como as coisas realmente são e colocá-los ao alcance de mais e mais pessoas que precisem deles para alterar os seus estados, pela criação de mudanças positivas na sua saúde e no seu mundo exterior. Se isso lhe parece demasiado espantoso para ser verdade, então, como já referi, mais para o final do livro, em contraparte dos resultados das investigações feitas nos nossos workshops, demonstrando precisamente como é possível. O que este livro não é, quero dedicar algumas linhas ao que não é tratado neste livro, para esclarecer, desde já, eventuais mal-entendidos. Para começar, não encontra nada aqui sobre a ética da utilização de placebos nos tratamentos clínicos. Há um grande debate sobre a moralidade de tratar um paciente que não participe num ensaio clínico com uma substância inerte. Embora talvez fosse útil perceber se o fim justifica tais meios num diálogo mais alargado sobre os placebos, essa questão nada tem que ver com o âmbito da mensagem que aqui se pretende passar. Este livro visa colocá-lo ao volante da criação da sua própria mudança e não saber se está certo ou errado iludirem-no para o levarem a fazer isso. Também não é sobre a negação. Nenhum dos métodos aqui expostos implica negar eventuais estados de saúde que possa apresentar. Muito pelo contrário, neste livro pretende-se transformar maleitas e doenças. Interessa-me medir as mudanças que as pessoas fazem, ao passarem da doença para a saúde. Em vez de se procurar rejeitar a realidade, pretende-se demonstrar o que é possível fazer, quando se acede a uma nova realidade. Constatará que o feedback dos ensaios clínicos lhe dirá se o método que utiliza está a funcionar ou não. Assim que vir os efeitos que criou, poderá prestar atenção ao que fez para chegar a esse fim e repeti-lo. E se o método que utiliza não estiver a funcionar, altere-o até conseguir. Estará a combinar a ciência com a espiritualidade. A negação, por sua vez, ocorre quando não vê a realidade do que está a acontecer dentro e fora de si. Este livro também não põe em causa a eficácia das diversas modalidades de cura. São inúmeras e muitas funcionam bastante bem. Todas têm um efeito benéfico mensurável pelo menos em algumas pessoas, mas o meu objetivo não é fazer um catálogo completo desses métodos. O que pretendo é apresentar-lhe uma modalidade específica que me chamou a atenção, a cura somente pelo pensamento. Não deixe de recorrer aos métodos de cura que resultem no seu caso, sejam fármacos, cirurgias, acupuntura, quiroprática, biofeedback, massagem terapêutica, suplementos nutricionais, yoga, reflexologia, medicina energética, terapia sonora e daí por diante. Este livro não pretende rejeitar nada, a não ser as limitações que impõe a si mesmo. O que contém este livro? O livro divide-se em duas partes.
A parte fornece-lhe todos os conhecimentos e informações necessários para compreender o que é o efeito placebo e como funciona no cérebro e no corpo, assim como lhe ensina a criar o mesmo tipo de mudanças milagrosas no cérebro e no corpo, sozinho e somente com o pensamento. O capítulo 1 começa com a partilha de histórias incríveis que comprovam o poder espantoso da mente humana. Algumas relatam casos de pessoas que foram curadas pelos seus pensamentos e outras mostram como os pensamentos as fizeram adoecer, e por vezes levaram à morte prematura. Lerá sobre um homem que morreu depois de saber que sofria de cancro, embora a autópsia tenha revelado que o diagnóstico estava errado, uma mulher atormentada pela depressão há décadas que melhorou drasticamente durante um ensaio clínico com antidepressivos. Apesar de pertencer ao grupo que recebia um placebo, e um grupo de veteranos coxos por causa de osteoartrite que ficou milagrosamente curado depois de uma falsa cirurgia ao joelho. Lerá até algumas histórias inquietantes sobre maldições de vodu e manipulação de serpentes. Ao partilhar essas histórias dramáticas, pretendo mostrar a vasta gama de capacidades que a mente humana tem ao seu dispor e que dispensam a ajuda da medicina moderna. E espero conseguir levá-lo a perguntar: como é possível? O capítulo 2 apresenta-lhe uma breve história do placebo, fornecendo-lhe relatos de descobertas científicas feitas desde 1770, quando um médico vienense utilizou ímãs para induzir o que julgava ser convulsões terapêuticas, até aos dias de hoje, com os neurocientistas a resolverem mistérios excitantes sobre o complexo funcionamento da mente. Conhecerá um médico que desenvolveu técnicas de hipnose depois de ter chegado atrasado a uma consulta e ter encontrado o paciente fascinado a fixar a chama de um candeeiro. Um cirurgião da Segunda Guerra Mundial que utilizava com êxito injeções de soro como analgésico em soldados feridos quando lhe acabará a morfina. E os primeiros investigadores de psiconeuroimunologia no Japão que substituíram folhas de sumagre venenoso por folhas inócuas e descobriram que os participantes do ensaio reagiam mais ao que eles diziam que estavam a sentir do que ao que realmente estavam a sentir. Ficará também a conhecer o caso de Norman Cases, que melhorou a sua saúde a rir, de Herbert Benson, investigador de Harvard, que reduziu os fatores de risco de doença cardíaca nos pacientes através da descoberta da meditação transcendental, e do neurocientista italiano Fabrizio Benedetti, que preparou 3 sujeitos a quem tinham dado um fármaco que depois trocou por um placebo, e observou que o cérebro continuava a produção das mesmas substâncias neuroquímicas que o fármaco produzia, sem interrupção. E lerá sobre um estudo impressionante que vem mudar tudo, ao demonstrar uma melhoria considerável dos sintomas de pacientes com síndrome do cólon irritável, ISE, que tomaram placebo-S, sabendo perfeitamente que se tratava de um placebo e não de um fármaco ativo. O capítulo 3 guia-o pela fisiologia do que acontece no cérebro com o efeito placebo a funcionar. Lerá que, de certa forma, o placebo só funciona porque somos capazes de aceitar ou assimilar a ideia de que podemos ficar bem e utilizá-la para substituir a ideia de que estaremos sempre doentes. Tal significa que podemos mudar o nosso pensamento, deixando de prever inconscientemente um futuro igual ao passado que conhecemos, passando a esperar e a contar com um resultado potencial diferente. Se concorda com essa noção, terá de analisar a sua forma de pensar, o que é a mente e como isso afeta o corpo. Demonstrarei que a persistência de um tipo de pensamento gera sempre o mesmo tipo de escolha e, consequentemente, os mesmos tipos de comportamento, de experiências e emoções, num círculo vicioso. Deste modo, em termos neuroquímico-S, permanecemos na mesma. Com efeito, está a lembrar-se de quem julga ser. Mas espere, por que não foi feito para se manter sempre igual? Explicarei o conceito de neuroplasticidade e o facto de sabermos como o cérebro pode mudar, ao longo da vida, criando novos canais neurais e ligações. O capítulo 4 discute o efeito do placebo no corpo, explicando o passo seguinte da fisiologia da resposta do placebo. Começa por contar a história de um grupo de homens idosos que frequentaram um retiro de uma semana organizado por investigadores de Harvard, onde lhes pediram para fingir que eram 20 anos mais jovens. No fim da semana, os homens tinham apresentado inúmeras mudanças fisiológicas mensuráveis e recuado no tempo nos seus corpos. Saberá o segredo por detrás desse feito. Para completar o esclarecimento,
O capítulo explica também o que são os genes e como se apresentam no corpo. Saberá como a relativamente nova e excitante ciência da epigenética praticamente dizimou a velha noção de que os genes traçam o destino, mostrando-nos que a mente pode efetivamente ensinar novos genes a comportarem-se de formas diferentes. Descobrirá como o corpo possui mecanismos elaborados para ativar uns genes e desativar outros, o que significa que não está condenado a expressar quaisquer genes que tem herdado. Tal implica que pode aprender a mudar a sua estrutura neural para selecionar novos genes e criar mudanças físicas tangíveis. Também constatará que o organismo pode aceder às células estaminais, a matéria física por detrás de muitos milagres do efeito placebo, para criar novas células sãs em zonas danificadas. O capítulo 5 une os dois capítulos anteriores, explicando a forma como os pensamentos mudam o cérebro e o corpo. Começa por colocar a seguinte pergunta: se o nosso ambiente muda e nos permite assinalar novos genes de maneiras diferentes, será possível assinalar o novo gene antes de a mudança de ambiente ocorrer? Então, explicarei como pode utilizar uma técnica denominada ensaio mental, que combina uma intenção clara com uma emoção elevada, dando ao corpo uma amostra da experiência futura, para o fazer sentir o novo evento futuro no presente. O segredo é tornar os seus pensamentos mais reais do que o ambiente exterior, porque, nessa altura, o seu cérebro não distinguirá uma coisa da outra e mudará para que pareça que o evento teve lugar. Se conseguir fazer isso às vezes suficientes, transformará o seu corpo e começará a ativar novos genes de maneiras diferentes, produzindo mudanças epigenéticas, como se o evento futuro imaginado fosse real. Assim, poderá aceder diretamente a essa nova realidade e tornar-se o placebo. Este capítulo não só define a ciência desse processo, como também apresenta histórias de diversas figuras públicas, de diferentes classes sociais, que utilizaram essa técnica, conscientes ou não do que estavam a fazer no momento, para concretizar os sonhos mais fantásticos. O capítulo 6 centra-se no conceito de sugestibilidade e começa com uma história fascinante mas arrepiante sobre uma equipa de investigadores que tentaram provar que uma pessoa vulgar, cumpridora da lei e mentalmente sã muito vulnerável à hipnose poderia ser programada para fazer uma coisa que normalmente consideraria impensável, alvejar um desconhecido com a intenção de o matar. Verá que as pessoas têm diferentes graus de sugestibilidade e que quanto mais sugestionáveis forem, mais facilmente acedem à mente subconsciente. Esta questão é fundamental para se compreender o efeito placebo, porque a mente consciente constitui apenas esse 5% de quem somos. Os outros 95% consistem num conjunto de estados subconscientes programados em que o corpo se torna a mente. Aprenderá que, para fazer com que os seus novos pensamentos produzam novos resultados e mudem o seu destino genético, deve ir para além da mente analítica e entrar no sistema operativo dos seus programas subconscientes, e que a meditação é uma poderosa ferramenta para isso. O capítulo termina com uma breve discussão sobre diferentes estados de ondas mentais e quais lhe permitem tornar-se mais sugestionável. O capítulo 7 explica como as atitudes, crenças e percepções mudam o estado de ser e criam a personalidade, a sua realidade pessoal, e como as pode alterar para criar uma nova realidade. Ficará a conhecer o poder que as crenças inconscientes exercem e terá a hipótese de identificar algumas que tenha sem se aperceber disso. Verá igualmente como o ambiente e as suas memórias associativas podem sabotar a capacidade para mudar as crenças. Explicarei melhor que para mudar as crenças e percepções, terá de combinar uma intenção clara com uma emoção elevada que leve o corpo a acreditar que o potencial futuro que selecionou do domínio quântico já aconteceu. A emoção elevada é vital, porque só com uma escolha energeticamente superior aos programas integrados no cérebro e a adição emocional no corpo é que poderá mudar a estrutura de circuitos do cérebro e a expressão genética do corpo. Assim como recondicionar o organismo a uma nova mente, eliminado quaisquer vestígios das velhas estruturas de circuitos neurais e condicionamentos. No capítulo 8 mostrar-lhe-ei o universo quântico, o mundo imprevisível da matéria e da energia que constitui os átomos e as moléculas de tudo que existe no universo e que revela ser mais energia, que parece espaço vazio, do que matéria sólida.
Um módulo quântico, segundo o qual existem todas as possibilidades agora mesmo, é a chave para utilizar o efeito placebo para a cura, porque permite escolher um novo futuro e observá-lo a tornar-se efetivamente realidade. Então, poderá compreender que é possível atravessar o rio da mudança e tornar o desconhecido conhecido. O capítulo 9 apresentar-lhe-á 3 pessoas dos meus workshops que relataram resultados verdadeiramente notáveis com a utilização destas mesmas técnicas para mudarem a saúde para melhor. Primeiro, conhecerá Lowry, que, aos 19 anos, foi diagnosticada com uma doença óssea degenerativa rara que os médicos lhe disseram ser incurável. Embora tenha sofrido 12 fraturas graves nos ossos da perna e da anca esquerdas ao longo de várias décadas, deixando-a dependente de muletas para se deslocar, hoje, Lowry anda normalmente, sem precisar de uma bengala. As radiografias nem sequer apresentam vestígios de fraturas nos ossos. Depois, apresentar-lhe-ei Candace, a quem diagnosticaram doença de Hashimoto, um problema grave de tireoide que implica uma série de complicações, numa época da sua vida em que se sentia cheia de ressentimentos e revolta. O médico de Candace disse-lhe que ela teria de tomar medicação para o resto da vida, mas ela provou-lhe o contrário, acabando por conseguir dar a volta ao seu problema de saúde. Hoje, Candace está completamente apaixonada por uma nova vida e não toma qualquer medicação para a tireoide, que, de acordo com as análises ao sangue, está normal. Finalmente, conhecerá Joan, a mulher referida no prefácio, mãe de 5 filhos e empresária de êxito, que muitos consideravam uma supermulher, até ter cedido subitamente e sido diagnosticada com uma forma avançada de esclerose múltipla. O estado de saúde de Joan degenerou rapidamente, impedindo-a de mover as pernas. Quando começou a participar nos meus workshops, só fazia pequenas mudanças, até ao dia em que a mulher que não movia as pernas há anos desatou a andar pela sala sem qualquer ajuda, ao fim de apenas 1 hora de meditação. O capítulo 10 partilha mais histórias extraordinárias de participantes do workshop, bem como as suas imagens crânioencefálicas. Conhecerá Michelle, que se curou totalmente da doença de Parkinson, e John, um paraplégico que se levantou da cadeira de rodas após meditação. Verá como Kate, uma CEO que vive a um ritmo acelerado, aprendeu a encontrar o momento presente e como Bonnie se curou da fibrose e de pesadas hemorragias menstruais. Por fim, conhecerá Genevieve, que assedia tais estados de beatitude durante a meditação que lhe corriam lágrimas de felicidade pela cara, e Maria, cuja experiência só pode ser descrita como um orgasmo cerebral. Mostrar-lhe-ei os dados que a minha equipa de cientistas reuniu a partir das imagens crânioencefálicas dessas pessoas, para que possa verificar as mudanças a que assistimos nos workshops. O melhor de todos esses dados é o facto de lhe provarem que não tem de ser monge ou freira, acadêmico, cientista, ou líder espiritual para conseguir feitos semelhantes. Não precisa de um doutoramento ou de uma licenciatura em medicina. As pessoas que são referidas neste livro são pessoas vulgares. Depois de ler este capítulo, compreenderá que o que elas fizeram não é mágico nem sequer milagroso, elas simplesmente aprenderam e aplicaram competências que lhes foram ensinadas. E se praticar as mesmas competências, poderá fazer mudanças idênticas. A parte 2 do livro é totalmente dedicada à meditação. Inclui o capítulo 11, que apresenta alguns passos de preparação para a meditação e ensina técnicas úteis, e o capítulo 12, que lhe dá instruções passo a passo para utilizar as técnicas de meditação que ensino nos meus workshops, as mesmas técnicas que os participantes utilizaram para produzir os resultados espantosos sobre os quais já leu neste livro. É com prazer que digo que, embora ainda não tenhamos todas as respostas sobre o domínio do poder do placebo, todos os tipos de pessoas estão a utilizar agora mesmo estas ideias para fazerem mudanças extraordinárias nas suas vidas, mudanças que muita gente considera impossíveis. As técnicas que partilho neste livro não têm de se limitar à cura de um problema físico, também podem ser aplicadas à melhoria de qualquer aspecto da vida. Espero com esta obra motivá-lo a experimentar também estas técnicas e a tornar possíveis na sua vida mudanças aparentemente impossíveis. Nota do autor: embora as histórias dos participantes dos meus workshops sejam reais,
Os seus nomes e alguns pormenores identificativos foram alterados para proteger a sua privacidade. 3. O termo original em inglês é prime e significa, neste caso, preparar no sentido de predispor. O autor explica o conceito mais adiante. M da T,